Tudo bem? Meu nome é Ana Paula, sou professora de português para falantes de outras línguas, que são estrangeiros ou brasileiros, expatriados, pessoas que moram fora do Brasil há muito tempo e que querem aprender português ou aprimorar o português. Hoje vou responder a uma pergunta que a maioria dos meus alunos fazem quando começam a aprender português. Ah, Ana Paula, como que eu faço para formar uma frase em português? Então, e essa foi uma pergunta que eu me fiz também, quando eu comecei a aprender inglês. Gente, como eu vou juntar todas essas palavras que eu aprendi e eu vou fazer uma frase? Como fazer isso? E é isso que eu vou falar hoje. Primeira coisa, gente, quando você aprende uma língua, você tem que estudar, você tem que se organizar, para que você consiga fazer essas frases, formar essas frases, montar essas frases. Meu pai sempre dizia: nada cai do céu. Você tem que estudar. E é isso, gente. Nada cai do céu. Você tem que se organizar para adquirir esse vocabulário. Então, você tem que ouvir uma música, assistir uma série, um filme, um desenho animado, cartoon, qualquer coisa, ler. Você tem que ler um livro, um artigo num blog, umas mensagens do Instagram. Eu não sei, lê o que você consegue naquele momento, mas você tem que ler para você adquirir vocabulário. Uma outra forma interessante de adquirir vocabulário são os dicionários ilustrados, Eu acho interessante porque eu tenho uma memória visual. Cada aluno aprende de um jeito. Depois eu vou falar sobre isso, Mas os dicionários ilustrados, eles são interessantes porque eles têm as figuras e é mais fácil você memorizar quando você vê alguma coisa, pelo menos para mim, E pela minha experiência durante todos esses anos aqui em Dubai, são mais de 12 anos, eu vejo que a maioria dos meus alunos também precisam dessa ilustração, para criar essa memória. Então, a maioria tem essa memória visual, Precisam de ver algo para conseguir memorizar. Ver a palavra escrita ou ver a figura para memorizar aquele vocabulário. Então, isso é uma dica interessante. Agora, vamos falar sobre formar frases. Para você formar uma frase, você tem que entender, primeira coisa, qual a estrutura da língua. A estrutura da língua portuguesa é quase igual à maioria das línguas, que é sujeito, verbo e o complemento da frase. Então, para você formar uma frase, você tem que pensar no sujeito, nesse verbo e nesse complemento. Vamos falar do sujeito. Quem são os sujeitos da frase? Os sujeitos da frase são pessoas, eu, Ana Paula, Maria, João, ou objetos, o livro, o lápis, a caneta, são sujeitos da frase. E os pronomes pessoais. Quais são esses pronomes pessoais? Gente, isso é a primeira coisa que você tem que saber quando você está aprendendo português. Os pronomes pessoais: eu, ele, ela, eles, elas, você. Então, esses são os pronomes pessoais, que na maioria das vezes são os sujeitos da frase. Até aí, tudo bem?
Agora vamos falar da segunda parte da frase, que são os verbos. Como eu vou saber os verbos? Olha, se você for lá na internet, né, nos dias atuais está muito fácil. Você tem várias listas de verbo. Não estou falando para você pegar a lista de verbo e decorar. Call, ligar. Bring, trazer. Find, encontrar. Não é isso, né? Você vai escolher alguns verbos para você estudar naquela semana. Eu falei ali sobre organizar os seus estudos. É isso. Você escolhe alguns verbos para você estudar naquela semana. Olha, você pode escolher 5 verbos, 10 verbos, o que você der conta, né? O que você acha que você consegue absorver naquele momento. Não adianta você escolher 100 verbos para estudar num dia. Não faz sentido, você não vai desenvolver muito dessa forma, né? Então, o ideal é você escolher verbos. Por exemplo, vamos escolher o verbo estudar, o verbo trabalhar, o verbo falar, né? E o verbo morar. Já viram que eu adoro flashcards, né? Meu pai me ensinou isso. Meu pai é professor de matemática, mas ele sempre tinha flashcards, que são esses cartões, né? Ele desenhava as figuras geométricas, ele colocava as fórmulas mais importantes em pequenos papéis, em cartões, e sempre tinha ali para que o aluno manuseasse essa informação rapidamente. E os flashcards são muito interessantes também para o seu estudo diário. Você não precisa imprimir, você pode escrever, né? Pega um papelzinho, escreve ali o verbo, ou no vocabulário, compra os papeizinhos e cola ali, isso aqui é caneta, então eu vou escrever aqui caneta, então esse é o vocabulário. Isso é uma forma de você aprender as palavras, tornar aquela informação mais cotidiana, uma coisa que você vê todo dia. Então, isso ajuda bastante. Eu tenho alunos que colam os papeizinhos nos móveis da casa, aqui, cadeira, né? E eles dizem que isso ajuda muito nesse processo de aprendizado de vocabulário, tá? Agora vamos voltar lá para o verbo, né? O verbo, não adianta usar o verbo solto, morar. Sim, a frase é: eu moro em Dubai. E como eu vou saber como eu conjugo o verbo? Isso é muito difícil. Eu acho português difícil, é muito complicado, você tem que conjugar o verbo. Gente, isso é muito simples. A maioria dos verbos são regulares e você tem listas de conjugação ali de verbos, né? Então aqui, por exemplo, você tem o verbo falar, o verbo comer, o verbo partir. Como eu conjugo esses verbos no presente? Como eu disse lá da rotina de estudo, escolha qual tempo verbal você vai estudar hoje. Eu vou estudar presente. Então, pegue essa planilha ali de verbos, essas regras dos verbos no presente do indicativo. Como eu conjugo esse verbo? Então, eu moro em Dubai. Você mora nos Estados Unidos. Ele mora na França, né? E aí, você vai escolher o verbo falar, né? Eu falo português. Você fala inglês. Maria fala francês. Eles falam espanhol. Já formou frases: sujeito, verbo e o complemento. Trabalhar, né? Eu trabalho na escola. Paulo trabalha em casa. Fernando trabalha em Dubai. Já formamos frases também com o verbo trabalhar.
O verbo estudar. Eu estudo inglês. Tu estudas francês. Você estuda francês. Maria estuda espanhol. Já formamos as frases sujeito, verbo e complemento. Então, essa é a dica quando eu falo de verbos. Você precisa ali ir na internet, procurar ali a listinha de verbos, ver como esses verbos se conjugam, como é a conjugação desse verbo num tempo verbal e a partir daí escolher qual vai ser o sujeito, né, desse verbo. Vai ser Maria. Maria é empregada doméstica. João é enfermeiro. Paulo é dentista. Joana é médica. Já formamos várias frases com a mesma estrutura. Joana, sujeito, é, verbo, médica, complemento. Paulo, sujeito, é, verbo, dentista, complemento. Olha, frase feita, né? Você só mudou o sujeito, mandou o complemento, manteve o verbo, fez 3 frases. Uma outra dica, então, se você está usando o verbo ser, aprende ali as nacionalidades, o nome de algum país. Vai falar, eu sou do Brasil, eu sou brasileira, eu sou professora. 3 frases. Eu, o verbo ser, e eu mudei os complementos. Brasileira, professora, casada. Então, é assim que se forma uma frase. Você tem que treinar, você tem que estudar, você tem que estruturar o seu estudo, o seu dia de estudo, né? E outra dica quando eu falo de verbos. Ana Paula, é muito difícil o português, porque eu tenho o complemento que tem que concordar com o sujeito, com o verbo. Sim, mas com o tempo isso torna natural. Você estudando todo dia um pouquinho, isso vai se tornar natural. No início parece complicado, mas depois flui naturalmente. Por exemplo, vou te dar de novo ali, usar de novo os flashcards, né? E vou te dar um exemplo. Olha, ele é professor, ela é professora. Então, masculino, feminino, professor, professora. Quando eu uso eles são professores, sim. No português você tem masculino, feminino, singular e plural. Então, sujeito, se o sujeito está no plural, o verbo vai estar no plural e o complemento vai estar no plural. Se o sujeito está no singular, o verbo vai estar no singular e o complemento vai estar no singular. Eu sou professora. Nós somos professores. Então, sujeito no plural, nós, verbo no plural, somos, complemento, professores. Então, gente, é assim que se monta uma frase. Para montar uma frase, primeiro, já falei, você tem que ter vocabulário. E vocabulário não aparece assim. Você tem que estudar. Não existe mágica. Pirlim, pim, pim. Aí vou formar um monte de frase. Não. Tem que estudar. Tem que organizar o seu estudo. Tem que saber por que você está estudando aquilo. Para que você está estudando aquilo, né? Isso é muito importante.
Ah, isso que você falou é muito básico. Isso eu já sei. Então, se você está ali num nível mais avançado e às vezes quando você vai sair de casa, vai no médico, vai no supermercado, vai no restaurante e fala: não sei falar isso em português. E agora? Gente, isso já aconteceu comigo. Eu já cheguei no médico e já não consegui me expressar. E aí eu aprendi uma coisa que eu vou explicar para você, que é muito importante. Antes de você ir ao médico, ao supermercado, à loja, comprar alguma coisa, pense sobre algumas frases básicas que você já sabe que você vai usar. E aí, você escreve aquelas frases, porque quando você chegar lá, você vai estar muito mais confiante para se expressar. Eu não falei, é importante se expor, né? É importante chegar lá e falar? É importante, é assim que você adquire a habilidade da fala. Você tem que falar. Então, se você se sente mais seguro escrevendo mais ou menos dentro do contexto, né, que você já sabe que você vai ter naquele lugar, você escreve umas frases básicas. Chegar ali, você vai chegar mais confiante para falar, né? E isso funciona super bem. Tente. Vale a pena. Ah, vou no supermercado. Então tem que ter algumas frases. Ah, quanto é? Onde está a banana? Onde eu compro feijão? Onde eu pago? Posso pagar com cartão? Posso pagar com dinheiro? Posso trocar esse objeto? Então essas são palavras que você já sabe que vai usar ali. Então você pode se organizar primeiro aí, tá vendo? De novo, organizar, né? Os estudos, você pode se organizar primeiro. Uma coisa muito interessante para quem já tem algum vocabulário, né? São os phrasebook, que são os livros que têm algumas frases. E a maioria, eles são divididos em situações. Por exemplo, frases do hotel, frases no restaurante, frases no aeroporto. Isso é um excelente aprendizado. Por quê? Se você lê essas frases antes de ir para o hotel, quando chegar no hotel, você já está mais confiante para usar aquelas frases, né? Vamos de novo voltar ali aos flashcards, que eu lembrei de uma coisa. Ah, eu quero falar, mas eu não quero escrever umas frases e não sei por onde começar. Pega uma figura, né? Por quê? Quando você pega uma figura, você tem ali Maria é médica, Paulo é paciente, Maria trabalha no hospital, Paulo é professor, ele trabalha na escola. Paulo está doente, ele está com dor de cabeça, ele precisa de um remédio. Paulo foi ao hospital. Olha quantas frases eu fiz só olhando uma figura, pensando numa figurinha dessa, num flashcard, né? E é assim, gente, você tem que organizar os seus estudos, pensar o que vai falar, né? Então, quero escrever frases hoje. Pense na estrutura da língua. Sujeito, verbo, complemento. Escolha alguns verbos, 5 verbos, 10 verbos. Escolha esses verbos. Olhe a conjugação desses verbos. Ah, hoje eu vou estudar o presente. Olha a conjugação desse verbo no presente. Ah, não, quero falar sobre o futuro. Olha a conjugação desse verbo no futuro. Lembrem dos sujeitos da frase, né? Que vão ser os policiais, vai ser a professora, vai ser os estudantes, o médico, o livro. Então pense no sujeito
esse sujeito está no plural, lembra que o verbo tem que estar no plural e o complemento tem que estar no plural. Esse sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular, o complemento tem que estar no singular, né? Não, esse sujeito é feminino, então o complemento é feminino. Ela é professora, ele é professor, eles são professores, elas são professoras. Então isso tem que concordar. É difícil? Não. Lembra lá de quando eu falei com meu pai que matemática é raciocínio e prática? Português é prática. Aprender uma língua é prática. E é óbvio, você tem que ter um raciocínio, que é estruturar essa língua. Pensar um pouco como que essa língua funciona, né? Eu falei, não traduz. Realmente, o melhor é você não traduzir. Mas você pode ir ali no Google e procurar uma palavra que você esteja precisando. Eu não sei como que fala car, né? Carro. Vou ali no dicionário. Como fala carro? Vou no Google. Carro. Ok. Escreva a frase com a palavra carro. Veja sobre o que você quer falar. Escolha sobre o que você quer falar. E o parágrafo? Gente, o parágrafo é você juntar as frases. Nesse primeiro momento, pode ficar repetitivo. Ele é professor, ele mora em Dubai, ele estuda português, ele é casado. Pode parecer repetitivo. Depois você aprimora isso usando os conectores, juntando uma frase com a outra. Mas num primeiro momento, você pode escrever um parágrafo dessa forma. Depois você fala, ele é brasileiro, mas mora em Dubai. Ali é um conector, o mas. O parágrafo fica mais interessante, é mais fluido, né? Tem mais coesão. Mas, num primeiro momento, você tem que praticar do jeito que você sabe, de acordo com você sabe naquele momento, no seu nível. Tem que ter dedicação e tem que ter paciência. Você não aprende uma língua do dia para a noite. Acordei falando inglês, falando francês, falando português. Não, precisa de tempo, precisa de trabalho ali, de organização, né? Você tem que querer fazer aquilo. Então, essas são as dicas de hoje, né? Sobre como montar uma frase. Espero que tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Me siga no Portuguese Station, no Instagram, YouTube e Facebook. Assistam minhas aulas e se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, escrevam ali nos comentários que eu estou à disposição de vocês para ajudar. Tchau e muito obrigada!